em outro horário, essa live que aconteceu nesta segunda-feira, também aqui pelo nosso Instagram. Estamos no Instagram, também no YouTube. Quero me apresentar para vocês. Eu sou Carlinhos. Que tem tudo a ver com o que a gente vai comentar hoje aqui, que é tecnologia de plantio. Então, assim, o Vinícius já está conosco aí, Vinícius? Bom, vamos lá. Deixa eu falar mais uma vez então, porque vocês ficaram só com a nossa mímica aqui, galera. É o seguinte, ó. Acho que agora o áudio deve estar bacana, né? Falar aqui com o nosso... Olha seu nome que eu esqueci. O Lauro. Gente, técnicas de plantio. Essa é a nossa live hoje. Para você que está com a gente aqui, eu acho que o áudio no YouTube tem. Nós não tínhamos áudio, eu acho que era aqui na plataforma do Instagram. Mas agora tudo ok. Vou voltar para o Rafael, que é o nosso especialista em PLM. Junto com a gente o Vinícius Povinelli, especialista da Bosch. Agora sim, com o áudio já resolvido no Instagram, vamos voltar a falar que nós temos prêmios, esse boné é maravilhoso. Mais uma vez, para você que está entrando agora, obrigado, bem-vindos. Um chaveiro em couro muito legal para você colocar a chave aí do seu trator, do seu carro, da casa, da onde você quiser. E esse cinto maravilhoso em couro, hein? Maravilha de prêmios para vocês, são brindes dessa nossa live hoje. Esse boné também muito legal, ele fica comigo, né? Até para tampar o telhado aqui. Mas sem perder tempo, vamos voltar aqui com o nosso Rafael, especialista. Vamos lá, Rafa, com você. Olha, pessoal, Vinícius está conosco aí já, Vinícius? Estou aqui, estou com um probleminha só com o computador. Vou tentar fazer pelo celular, então. Não, tranquilo. Vinícius, queria estender também, em nome do Carlinhos aí, da Igarapé também, obrigado aí por estar participando conosco dessa live aí, eu acho que vai ser muito bacana. E explanar um pouquinho para nós, né, sobre o que é esse sistema IPS da Bosch aí. É uma tecnologia que está sendo dita aí como um plantio inteligente, né? Para que a gente consiga otimizar o plantio e tentar explicar um pouquinho para a gente entender melhor aí como é que
a gente vai trabalhar com esse plantio inteligente, né? Maravilha. Bom, Vinícius, queria aí deixar você, abre o espaço para você se apresentar aí para o pessoal também, falar um pouquinho sobre você dentro da Bosch e sobre esse projeto que a Bosch tem aí dentro do ramo agrícola, né? Maravilha. Primeiro eu quero te agradecer aí pelo convite, tá? Pela oportunidade da gente estar aqui com vocês hoje, fazendo essa live, né? E tendo a oportunidade aí de apresentar esse projeto da Bosch com os canais Case New Holland, né? Então, vou me apresentar aqui rapidinho, gastar 2 minutinhos. Eu sou o Vinícius Povinelli, sou engenheiro de vendas da Bosch e sou responsável hoje pelo produto IPS dentro dos canais CNH. Então, Igarapé aí, uma parceira nossa, tenho certeza de que uma parceria bastante frutífera aí por muito tempo e que a gente vai conseguir lograr grandes frutos. Obrigado mais uma vez, Rafael, pela oportunidade, Igarapé. É bastante satisfatório estar aqui com vocês hoje. Beleza, Vinícius. Tá um pouquinho baixo o áudio aqui só. Vou tentar dar uma ajustadinha aqui. Tá um pouquinho baixo o áudio para me ouvir. Só dar uma... Tentar de alguma forma posicionar aqui. Tá um pouquinho mais baixo aqui, mas vamos tentando dessa forma aí. Então, só alguns dados aí, eu acho que é legal, né? Para a gente explanar o porquê que a gente está falando de tecnologia de plantio, por que a gente fala, por que o meio agrícola vem crescendo tanto, né? E por que a gente falar sobre o uso da tecnologia, né? Então, tem um dado da ONU aqui em que a população mundial deve chegar em 9,7 bilhões, então quase 10 bilhões de habitantes, ou seja, a demanda por comida vai aumentar, né? Então, a gente sabe que é um ramo que não vai retroceder, é um ramo que só tende a crescer ainda mais porque a gente vai precisar produzir para alimentar toda essa galera aí, né? Falando aí na questão do PIB, aí no Brasil, o agronegócio representando aí na faixa dos 30%, então é um ramo muito considerável aí dentro do nosso PIB, né? E outra questão também bem interessante é dados da CNN aqui, em que fala o aumento dos insumos, né? Então, a gente tem aí as commodities como o milho, como a soja, subindo aí a 74% e 67% sucessivamente. Então, o valor do produto colhido e tanto o valor do insumo para a gente utilizar, né, acaba sendo muito maior. Quando eu tenho um produto Caiu só para mim aqui, será? Tá me ouvindo? Agora sim. Fechou, então vamos tocar assim de fone primeiro. Então, eu acho que é legal a gente ter a consciência de quais retornos a utilização de tecnologias consegue trazer para nós, né? Eu acho uma coisa bem interessante sobre a Bosch também. Eu sempre tive aquela imagem também na cabeça que Bosch, a gente sempre atrelou a ferramentas e tal, inclusive de bastante qualidade. Mas às vezes o que alguns não sabem é dessa vertente da Bosch aí dentro da agricultura, né? Então, se a gente for
parar para ver aí, foi desenvolvido pela Bosch o sistema do protocolo CAN, né? Que hoje é a tecnologia que a gente utiliza em todas as nossas máquinas aí. Então, a Bosch tem uma presença muito forte dentro do agro, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o sistema IPS, o que significa o sistema e o que ele vem, de maneira geral, trazer de benefício para nós aí. Legal. É bacana você tocar nesse ponto, Rafael, porque é essa percepção que as pessoas têm no primeiro momento quando se fala da Bosch, né, automatizando semeadoras, automatizando implementos agrícolas. A Bosch faz sistema de injeção para automóveis, né? Então, lá em 2016 foi criada uma nova divisão chamada CTO, né, em português, Veículos Comerciais Fora de Estrada. Esses fora de estrada compreendem, né, os tratores e os implementos agrícolas. Justamente para a Bosch diversificar um pouco esse portfólio, sair um pouco só dessa parte de combustível, né, dessa parte dessa de automotivo. Isso vem por diversos fatores, talvez nem seja tema dessa live, mas a entrada no agronegócio faz parte da estratégia da empresa para o longo prazo. Então, cada vez mais, acredito que o produtor vai se acostumar com o nome da Bosch aí dentro das lavouras, né, dentro da porteira. Então, o IPS ele surge como a primeira oportunidade da gente estar ingressando nesse mercado. Trata-se de um produto bastante tecnológico, uma coisa diferente do que a gente tem, embora a gente tenha alguns concorrentes que fazem algumas coisas similares, mas a Bosch decidiu então entrar nesse segmento pela automatização de semeadoras, né? Então, o produto que a gente tem disponível hoje para os canais New Holland é o IPS, né? O IPS é uma sigla que significa Intelligent Planting Solution, em português, Solução de Plantio Inteligente. E é com esse objetivo que a gente vem aqui hoje, para falar um pouquinho de plantio, para falar um pouquinho de como a gente pode melhorar essa operação agrícola aí dentro da porteira. Não, show de bola, Vinícius. Tem um fone para mim, tá meio baixo o som. Quando a gente fala de plantio, eu vejo que hoje aí tá como a principal operação, vamos dizer, né? Porque tudo se inicia no plantio, né? Então, se eu... Você ficou sem som de novo, Rafael. Solo, profundidade da semente, não sendo realizado um plantio bem feito, a gente compromete tudo o resto da nossa operação, né? Vinícius, falando um pouquinho aí do IPS, né? Que é essa tecnologia da Bosch aí, para o pessoal mais ou menos entender aí, esse sistema vai se enquadrar mais em qual tipo de cultura e quais são, por exemplo, os modelos de plantadeiras que a gente conseguiria trabalhar com esse sistema? Tá, você tocou num ponto aí bastante sensível também, né? Que é a operação de plantio em si. Hoje talvez seja a mais importante, todas são importantes, né? Mas vamos dizer que o plantio talvez seja a operação mais importante, né? Se eu plantar errado, não me adianta nada pulverizar certo e adubar certo e colher certo, porque o início lá já foi prejudicado. Então aqui a gente está falando com certeza da operação mais importante de todas. Em relação ao IPS, hoje o IPS está disponível para semeadoras pneumáticas e para culturas de grãos grossos, né, para aquelas culturas de verão. Então aqui a gente está falando soja, milho, algodão, sorgo, enfim, tudo aquilo que a gente planta com as semeadoras de precisão, né, aqueles dosadores que a gente consegue contar as sementes. Então, só a título de ideia aqui, para a gente colocar na tela do IPS, lá onde a gente vai falar em sementes por metro, sementes por hectare. Então, aquelas culturas que a gente trata como gramas por metro ou quilos por hectare, essas ainda não são direcionáveis para o IPS. Show de bola, Vinícius. Então, Vinícius, falando, a gente viu aí sobre os modelos das plantadeiras, né? O formato das plantadeiras que a gente consegue utilizar o sistema. E para ficar um pouco melhor desenhado na nossa cabeça,
o que vai compor aí o sistema do IPS? Então, vamos dar um exemplo lá que eu tenho um trator T7 com piloto e uma plantadeira PL 6011, uma plantadeira de 11 linhas, aí já com sistema de distribuição com dosador a vácuo. Eu tenho esse trator, esse conjunto de trator e plantadeira. O que vai compor o sistema IPS para completar aí essa tecnologia? Tá, hoje o sistema IPS ele consiste em diversas partes, né? Mas aqui a gente pode trocar uma ideia sobre as principais. Ele consiste basicamente de um gerador de energia, né? Então, a gente tem lá um motor hidráulico que está ligado à saída hidráulica do trator. Então, a gente vai usar o circuito hidráulico do trator, tocar esse motor hidráulico, por correia está ligado a um alternador, esse alternador 24 volts, e aí esse sistema com duas baterias acaba alimentando todos os motores elétricos, linha a linha, para que a gente tenha o controle dos dosadores, né? Então, as baterias elas são dispostas, o alternador também é 24 volts, as baterias estão dispostas de maneira que a gente tenha essa tensão de 24, então já dá para a gente subentender que não utilizamos o circuito elétrico do trator. Esse é um ponto bastante relevante, bastante importante. A gente não consome nada e não tem nenhum tipo de incompatibilidade com tratores, né? A gente vai precisar só de uma saída hidráulica de 20 litros, né? Uma de pressão, uma retorno e um dreno aí que vai lá direto na carcaça do tanque. Mas isso aí são detalhes, né? Mas realmente hoje, por conta dessa eficiência energética, de não utilizarmos aí o circuito elétrico do trator, a Power Box é bastante importante. Chamada de Power Box, tá? Essa é a unidade geradora de potência. E aí ela alimenta os motores. Paralelo a isso, a gente tem as ECUs, né? Os módulos de controle que vão controlar esses motores. Aí a gente está falando de um módulo para cada 5 linhas e um display / módulo Isobus. Então, o produtor que quer trabalhar com um display proprietário da Bosch, ele tem essa opção de compra, mas vamos dizer que ele está lá com o T7 e a opção dele foi por ter o terminal virtual, né? Foi por ter o protocolo Isobus, então a gente consegue fornecer um módulo ao invés do display e aí ele consegue utilizar o IntelliView 4, o IntelliView 12, ou que seja daí comprado no retrofit aí um monitor da Trimble 1050, 2050, enfim. O que ele tiver disponível de Isobus, a gente consegue atender também nesse formato. Bacana, né? Bacana que para utilizar o sistema aí, como ele é Isobus, né? Então, qualquer modelo ali de trator que eu tenha ISO, que seja compatível, não vou precisar do sistema completo, né? Então, eu já vou ter um terminal, um display que eu vou conseguir visualizar as informações e vou precisar da parte de módulo e de sensores lá. Vinícius, pessoal, vamos fazer um sorteio aí. Vamos sortear o primeiro kit aí, que é esse cinto aqui, o chaveirinho e o boné. Isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, você que está no YouTube, você que está no Instagram, muito bom ter você com a gente nessa live, junto com o Rafael, especialista em PLM aqui. Estou com o meu celular aqui para ter um retorno aqui, né, gente? Obrigado, Vinícius, mais uma vez. Ele é especialista, Vinícius Povinelli, da Bosch. Não sei se você está na cidade de Campinas ou não. Não sei onde você está, mas é da Bosch, está com a gente. Obrigado. Kit para sorteio. Alguém me passa o nome dos sorteados, por favor, aqui, ó. Primeiro kit que nós vamos sortear. Um boné, um chaveiro de couro e temos aqui um cinto de couro também. Legal. Daqui a pouquinho nós vamos sortear. Já tem gente participando, a gente pode falar o nome do ganhador. É o seguinte, vamos continuar com a live. Você que chegou agora, não sabia do sorteio, olha que chance nós vamos dar para você. São 3 kits desse aqui, tá bom? 3 kits, nós vamos sortear. Então vamos continuar por aqui. Olha, eu tô aqui, né? Que bacana. Com você, Rafa, vamos lá, continuando. Beleza, quando tiver o ganhador aí, a gente já passa do primeiro kit. Voltou aqui? Voltamos. Então, Vinícius, eu acho que uma outra coisa que é interessante, que é pertinente a gente comentar, é sobre a aplicação do sistema em si, a gente tem relacionado isso aí com o terreno. Então, hoje a gente tem, vamos dizer assim, nós temos 2 perfis de terrenos. Estados como Piauí, Bahia, a gente tem superfícies mais planas, né?
e terrenos onde geralmente o produtor vai trabalhar mais em linha reta, ele consegue uma operação mais linear. E nós temos uma outra característica de terreno que é com declividades, até uma característica de alguns pontos de São Paulo, no Paraná, enfim. A gente tem aí uma variabilidade muito grande, né, da topografia do terreno. Baseado nisso, o que você acredita que o sistema trabalharia melhor em terreno com mais declives ou terras mais planas? O que seria o conceito aí? Não, vamos lá. Hoje a gente pode falar basicamente de 3 características principais do IPS. A primeira é de que a gente pode trabalhar tanto com taxa fixa quanto com taxa variável. Então, para esses terrenos que são mais irregulares, talhões maiores, que a gente consegue fazer dentro deles zonas de manejo, a gente tem a opção, eu sei que é bastante novo isso, né, variar o número de sementes por metro ou o número de sementes por hectare, mas sim o IPS comporta essa função, né, então caso a gente tenha a possibilidade de se fazer taxa variável, o IPS consegue realizar esse tipo de função. Depois a gente tem aí o corte linha a linha, né, como são motores dispostos em cada dosador, então a gente está trabalhando como se cada carrinho fosse uma semeadora. Eu consigo cortar a planta, o plantio em momentos diferentes para cada carrinho de maneira independente e também consigo alterar a rotação de cada um desses dosadores também de maneira independente, né? Então, essa é uma segunda característica do IPS, e a terceira vem muito de encontro com o que você está falando aí, dos terrenos irregulares, das declividades, né? Que é a compensação em curva. Então, o que é a compensação em curva? Se a gente imaginar uma semeadora convencional, aquela tocada por corrente, né, por corrente, no caso, com um eixo transversal na máquina. Quando eu faço uma curva para a direita, se a gente imaginar aquelas linhas que ficam mais para dentro da curva, elas vão estar plantando com um espaçamento menor do que aquele que eu queria regular. Enquanto que as linhas de fora vão estar plantando com um espaçamento maior do que aquele que eu queria regular. Porque o eixo é transversal, né? Então ele está tocando todas os dosadores aí com uma velocidade linear uniforme, vamos dizer assim. Quando eu coloco o IPS, eu consigo fazer com que o sistema altere a rotação dos motores de dentro dessa curva, eles girem menos, e alterar a rotação dos motores de fora para que eles girem mais. Dessa forma, eu tenho a semeadora inteira plantando a mesma taxa em sementes por metro. Então, isso é o que a gente chama de compensação em curva. Então, quando a gente fala lá dos terrenos mais planos, né, daqueles talhões mais esquadrejados da Bahia, do Mato Grosso, certamente a gente tem bastante economia de insumo por conta de manobra. Nas manobras ali, a gente tem esse corte muito preciso, né, nas cabeceiras. Então, existe sim um ganho bastante considerável. A gente até fez um trabalho na Bahia, e aí a gente achou lá uma economia de mais de 5% nesses talhões mais quadrados. Agora, quando a gente vem aqui para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, até em Santa Catarina, onde os terrenos são mais regulares, aí realmente a gente tem muito mais ganho em função do trabalho desse linha a linha ser um pouco mais frequente e também da compensação em curva, né? Esse ganho da compensação em curva, talvez a gente não consiga mensurar muito, não consiga enxergar muito, porque esse ganho vai estar em produtividade, não só em economia de insumo. Mas sim, para as regiões onde a gente tem os talhões mais recortados, certamente, não sei se o benefício é maior, mas certamente ele é mais visível. Não sei se eu te respondi a pergunta que você estava esperando, mas... Não, sim, não, muito bom. Porque a gente tem também não só um fator, né? Como você comentou, a questão do taxa variável, acho isso aí muito bacana. Vamos colocar aí no chat para a galera responder qual o significado aí do termo IPS, pode ser em português mesmo? E a primeira resposta aí já, vamos ter o sorteio dos brindes aí. Beleza? Aí vocês me passam o nome daí, né? Vinícius, aqui eu vou tentar traduzir melhor essa questão que eu coloquei para a gente aqui. Seria quais os cuidados a serem tomados para aproveitar a melhor performance do sistema? Aí, mais ou menos, o que eu quero te perguntar? Que forma eu poderia trabalhar
para que eu possa extrair o máximo da minha tecnologia do IPS? Porque a gente vê, eu vejo muito hoje em dia, diversos produtores, eles às vezes têm a tecnologia, mas eles usam ali talvez 20, 30% de tudo que essa tecnologia tem a oferecer. Então, é claro que existem N opções, oportunidades aí, mas quais diretrizes você tomaria para que eu pudesse extrair o máximo possível dessa tecnologia? Basicamente, instalar um IPS na semeadora que é convencional. Sistema completamente intuitivo, não tem muita coisa que a gente precise fazer para que a gente consiga extrair o máximo de potencial dele, né? Então, hoje, quando a gente tira toda a parte mecânica da máquina, né? A gente tira todos os eixos, todas as correntes, todas as engrenagens que tem nessa semeadora e coloca esse sistema eletrônico, a semeadora, além de ganhar bastante eficiência, né? O operador não precisa mais descer para fazer engraxe daqueles pontos chatos, né? Isso aí para o operador é uma maravilha. Então, ele não precisa mais fazer toda essa manutenção, o sistema é muito intuitivo, a interface é bastante amigável. Então, basicamente, é colocar o sistema, instalar o sistema na plantadeira e avançar no plantio. Não temos muito mais do que isso. É uma coisa bastante fácil, bastante ágil de ser instalado e operado. Show de bola, bacana. É um termo bem legal que você comenta, porque elimina, né, essas partes mecânicas da máquina, né? Você substitui o sistema por motor, aí então você vai ter uma redução de manutenção, enfim, diversas vantagens nesse aspecto, né? Essa é uma fonte bastante grande de erro também durante a calibração das plantadeiras, né, Rafael? Quando a gente tem lá as engrenagens, vamos imaginar uma semeadora convencional aí com duas seções. Então a gente tem um conjunto de engrenagens de um lado e um conjunto de engrenagens do outro. O operador precisa parar ali, ele precisa correr aqueles metros, ele precisa fazer conta de qual engrenagem ele vai colocar, e aí ele troca de cultura, de repente ele faz o acerto de uma engrenagem do lado e acaba errando a engrenagem do outro. Então isso é uma fonte bastante considerável de erro, né? De mau plantio, vamos dizer, né? E quando a gente coloca o sistema eletrônico, então fica uma tela ali onde você digita o número de sementes por metro que você quer, e aí o IPS vai fazer tudo para o operador. Vai fazer tanto as contas quanto os ajustes, tudo que ele estava acostumado a fazer antes não vai fazer mais, né? Então a gente elimina consideravelmente os fatores de risco. Show de bola. Temos aí o nosso primeiro sorteado entre os brindes. Luciano Nascimento. Luciano Nascimento é o nome dele. Aí, parabéns, Luciano. Luciano Nascimento, fala de onde é, não? Luciano Young. Luciano de Tatuí. Tatuí? Legal, parabéns. A produção depois vai providenciar o contato para entregarmos o brinde para o Luciano. Mostra bem para ele que ele ganhou. Olha aí, Luciano. Bonezinho da Igarapé, tá o kit completo aí. Cinta da Igarapé e o chaveiro. Bacana. Aí vai ter mais 2 kits aí para sortear ainda, é isso, né? Daqui a próxima pergunta você pode fazer já. Beleza. Só, Vinícius, retomando um pouquinho nessa última questão que você comentou, eu acho bem interessante a eliminação desses fatores mecânicos. Quando a gente está falando em eliminar esses fatores mecânicos, isso vai diretamente influir na minha velocidade de plantio, vamos colocar dessa forma, com e sem o sistema do IPS? Olha, eu vou te falar agora não como um engenheiro da Bosch, mas eu vou te falar como engenheiro agrônomo. Não vai influenciar na velocidade. Hoje, o bom plantio ele está intrinsecamente ligado à velocidade. A gente tem diversos estudos aí, o professor Paulo Arbex também sempre fala isso, sempre publica no LinkedIn, nem sei se ele está aqui, podia estar, né, junto com a gente. Ele sempre publica no LinkedIn que a velocidade é um fator determinante para o bom plantio, né? Então, uma vez que a gente avança, por mais que a gente tenha tecnologia, por mais que a gente desenvolva tudo, os condutores de semente, dosadores, disco de semente, turbinas de vácuo,
enfim, qualquer que seja o desenvolvimento, o plantio bem feito é aquele que a gente faz na velocidade entre 6 e 7 km por hora. Mais do que isso, com certeza, a gente vai acabar exigindo demais dos equipamentos, e os equipamentos realmente eles não estão dimensionados para isso, né? O plantio ele deve ser feito dentro da velocidade correta. Por mais que, pô, o tempo vai chover, eu preciso aproveitar, tá fechando a janela, eu tenho um trator só, eu tenho uma máquina só, o operador tá passando mal, não importa, a gente precisa colocar isso na cabeça do produtor, né? Eu sei que é dificílimo de falar isso quando a gente está de fora, né? Mas realmente a velocidade de plantio ela não deve ser extrapolada em condição alguma, né? Agora eu vou falar como engenheiro da Bosch, então não, te respondendo a pergunta, não é porque a gente coloca o IPS que a gente vai poder acelerar mais do que a gente já está acostumado a acelerar dentro daquele talhão. Então, independente do tipo de solo que a gente esteja, da cultura que a gente esteja, se o produtor está acostumado a trabalhar 6, 7, aquele bom plantio que ele tem, então com o IPS a gente continua ainda nessa velocidade. Tá? Bacana, bacana. Então, baseado nessa aí, vai colocar mais uma pergunta aí? Vamos colocar, então, baseado nessa última resposta, que você deu muito bem dada, através do sistema de IPS, significa que eu posso trabalhar com velocidades maiores? Então, responda no chat aí. Assim que a gente tiver a resposta aí, o pessoal já passa para a gente. Legal. Repete a pergunta mais uma vez, vamos lá? Ali, através do sistema IPS, significa, né? É obrigatório o fato de eu ter que estar trabalhando com uma maior velocidade? Eu preciso trabalhar com uma maior velocidade devido a eu estar utilizando esse sistema? Beleza? Bom, Vinícius, um outro fator hoje, acho que muito importante no plantio, aliás, dois termos, né? Hoje está bem na moda, isso aí que é a questão da singularidade de sementes, que é a existência de duplas ou falhas ali, e o coeficiente de variação, né? Que é propriamente a distância das sementes. Como é que está a avaliação do pessoal aí sobre essa questão da Bosch? Tem apresentado resultados bons? Como é que está essa questão em relação à singularidade de sementes e variação no plantio? Olha, Rafael, hoje a gente tem resultados bastante relevantes em termos de coeficiente de plantio, né? Coeficiente de variação no plantio. Isso está extremamente ligado ao semeador em si e não só a um dos fatores da plantadeira, né? Então, a gente pode falar aqui que hoje o CV ele está em função tanto da regulagem da turbina de vácuo, ele está em função do tipo de dosador que eu estou usando, da velocidade de plantio, do disco, do tubo condutor de semente, e não só de como eu aciono o meu dosador. Então, a gente está falando de um dos fatores que podem influenciar o coeficiente de variação, que é o sistema eletrônico, né? Mas quando a gente muda o sistema mecânico para o IPS, a diferença é gritante já. Então, imaginemos só se a gente um dia conseguir melhorar os dosadores que a gente já tem no mercado, os discos, os tubos e etc. Mas só com o IPS a diferença já é bastante relevante. A gente está falando aqui em termos de 90% de coeficiente de variação, né? Aqui, o nosso monitor não mostra 90% como uma qualidade, né? Então a gente sempre mostra o número 90 para dar a sensação de que estamos perto do 100. Mas em outros estudos a gente vê esse número sendo como 1 menos o coeficiente que a gente está mostrando na tela. Então a gente pode falar em 10% de erro, né? Vamos dizer assim. E isso é bastante significativo, né? Quando a gente tem aí plantios convencionais sendo aceitáveis acima de 60%, abaixo de 60%, né? Entre 50%, 60%, 70%. Quando a gente eleva isso para 90%, a diferença é enorme, né? Então, basicamente, hoje o IPS consegue elevar esse coeficiente certamente, facilmente, de um patamar entre 70% e 80% para 90%. Não, legal. E eu acho que é bem legal você comentar, né, que, assim, o sistema IPS tem um bom desempenho, mas ele, às vezes, não vai ser o único fator, né, que vai melhorar ou tornar perfeito um plantio. Então, a gente... aí tecnologia no geral, né? Porque não adianta, às vezes, a gente ter só o uso de uma determinada tecnologia e o resto não está alinhado, né? Então,
a escolha do disco com a furação correta, todas as variáveis que eu tenho ali no plantio, né, profundidade, etc., a questão do vácuo que deve estar bem ajustado. Então, eu já tenho que ter esses outros fatores também bem afinados para que eu tenha o resultado desejado, né? É exatamente isso, Rafael. E aqui, como a gente está falando de um modelo de negócio retrofit, né? Então, muitas vezes nós vamos pegar máquinas no campo que talvez não tenham condições, sem ter algum tipo de reparo, de ter esse sistema eletrônico, né? Então, é bastante importante aí a parceria com o concessionário, de na hora de vender esse produto, checar realmente se a plantadeira do produtor tem condição de receber isso aí, e se não tiver, de oferecer para ele algum serviço de reparo, né, de reforma de máquina, para que daí sim ele possa receber esse produto e conseguir extrair da tecnologia o melhor que ela pode oferecer. Bacana, cara. Muito legal. Bom, hoje a gente falando aí nas vantagens do sistema, eu acho que não tem como ser diferente disso, né? Uma das principais vantagens é que a gente evita a sobreposição de sementes, né? Então, eu vejo que quando você evita a sobreposição, basicamente são dois fatores, né? Você está economizando seu insumo, que é semente, e você também está tendo caso você sobreponha, acho que você vai ter uma perca ali de produtividade também, né? O que você tem para comentar sobre essa questão da sobreposição? Quanto que a gente consegue ganhar através de eu ter uma economia aí de sementes, né? Legal. Com certeza essa é a cereja do bolo, né? É aí onde a gente consegue visualizar mais o que o IPS pode entregar e aí onde a gente consegue monetizar mais esse benefício que o produto traz, né? Porque realmente existe uma economia bastante grande em sementes, como eu te falei, em terrenos mais esquadrados, né? Em terrenos mais flat da Bahia e do Mato Grosso, a gente encontrou 5% do valor da semente. Então, hoje a gente estiver falando de um híbrido de milho que custa talvez R$1.000 por hectare, se a gente estiver falando de R$50, é bastante relevante, né? Imagine que a gente tem aí 1.000 hectares de milho para ser plantado. Então, a gente está falando de uma economia de R$50.000. Dependendo do tamanho da máquina aqui, que a gente está falando, não sei, talvez em uma ou duas safras, se fizer soja e milho, pode ser que se pague em uma safra. Dependendo aí na região da Igarapé, onde a gente tem terrenos mais recortados, propriedades um pouco menores, né? Consequentemente vão ter máquinas menores, né? Imagino que o perfil da máquina aí seja entre 10, 12, 15 linhas. E certamente, se a gente estiver falando de culturas com valor agregado maior, né, principalmente da semente, que é o caso do milho, o caso do algodão, o caso do feijão, e eu tenho bastante segurança em dizer aqui que se fizermos 2, 3 safras no mesmo ano, né, para aqueles que têm pivô, imagina que está no Vale do Paranapanema aí, tem bastante gente com área irrigada, podemos falar aí do IPS pagando em uma ou duas safras. Tanto pela economia de insumo, quanto pelo aumento de produtividade, né? A gente sabe que as cabeceiras de milho aí, quando se sobrepõem, você deve saber muito melhor que eu. Vira uma coisa, né? Para depois para você colher, aquelas espigas que não dão grão nenhum, então, basicamente jogar fora aquela área, né? Eu vi uma situação bastante legal também no Mato Grosso, onde tinha uma área de passava poste, né, que passava a eletricidade ali, e o produtor não conseguia plantar o milho ali, e aí com o IPS ele passou a conseguir utilizar aquela área, né. Então, além da questão da produtividade e além da questão da economia de insumo, ele também conseguiu utilizar áreas que ele não utilizava antes. Então, com certeza, a gente pode falar aqui. Bem feito entre uma e duas safras, com esse preço que está a semente hoje, com esse preço que está o saco de soja, de milho, de feijão, a gente consegue pagar um kit desse aí, com certeza, em uma ou duas safras. Não, beleza. Cara, tenho a mesma opinião, né? Aqui eu também coloquei alguns dados que eu tinha achado para ilustrar. A gente tem dados aqui de 2000, né? A população aí, falando um pouquinho do milho, né? Ocorre um acréscimo da possibilidade de acamamento e quebra das plantas, isso na sobreposição, e, consequentemente, a incidência de podridões da espiga, causando aumento do número de grãos ardidos,
comprometendo a qualidade das rações e prejuízos diretos. Então, a gente falando em sobreposição, eu vou ter essa redução de produtividade, eu posso ter incidência de mais grãos ardidos no milho, né? Então, essa sobreposição traz e bastante prejuízo, né? Você quer sortear mais um kit aí? Vamos lá. Eu vou ser intruso aqui de novo, gente, para a gente fazer mais o sorteio do cinto, o segundo kit, tá? O cinto, o nosso chaveiro aqui, ó, em couro, cinto em couro também bacana. E aqui, ó, esse boné. Vamos repetir a pergunta, Rafael? Qual foi a pergunta mesmo? Questão da velocidade, né? No sistema IPS, se obrigatoriamente vai diferenciar. Sim ou não? Essa era a pergunta. Sim ou não? E a resposta é não. E o Rodrigo Serafim fez uma bela resposta. Ele falou não. O sistema trabalha de forma inteligente e não com mais velocidade ou maior velocidade. Bacana a resposta. Parabéns. Nossa produção, o pessoal da Igarapé, vai entrar em contato para entregar e você retirar o brinde aqui nessa nossa live. Daqui a pouquinho, nosso terceiro, o tempo não para, a gente vai dando sequência aqui para a gente ganhar tempo e daqui a pouquinho estamos finalizando essa live. Obrigado a todos vocês do YouTube e também do Instagram. Rafa. Valeu, Marquinhos. Vinícius, uma outra coisa que você havia comentado também, né? É essa questão das curvas, né? Então, o que acontece? No sistema de desligamento tradicional, eu vou ter o desligamento nas bordaduras e etc. Porém, eu acho que o diferencial desse sistema inteligente, né, de controle por motores, é que eu vou, acho que fazer um controle individual, né, dentro de uma curva, um sistema tradicional, um sistema de IPS, quais são as diferenças e as vantagens de eu estar trabalhando em curva esse sistema? Tá, como eu te falei, né? Se a gente imaginar uma semeadora convencional, a gente está falando de um eixo transversal que corre a máquina toda e esse eixo está ligado por corrente nos dosadores. E também está ligado por corrente à roda da semeadora, né? Então, quando eu avanço a semeadora, eu avanço aquela corrente, o eixo transversal toca os dosadores. Então, se a gente pensar em uma máquina de, sei lá, 15 linhas, a taxa da linha da esquerda, a número 15, vai ser exatamente a mesma taxa da direita, né? Da linha número 1. Quando eu estou em linha reta, ótimo, exatamente isso que eu quero. Mas quando eu começo a fazer uma curva e eu tenho essa taxa por metro, se a gente imaginar aí, 3 sementes por metro, estamos falando de... Quando eu começo a fazer essa curva, 3 metros para a curva de dentro, eu tenho menos sementes, porque eu não ando 3 metros ali no raio, eu ando muito menos. Mas como ela está ligada na mesma roda, ela acaba plantando essas sementes com muito menos, com um espaçamento muito menor do que aquele que deveria ser plantado, né? Enquanto que as linhas de fora, elas começam a ficar mais espaçadas do que realmente deveriam. Então, aí eu tenho um mau plantio. Então, aqui eu estou falando em perda de semente ou até em perda de produtividade. Até não, certamente em perda de produtividade. Porque onde eu podia otimizar mais, o meu solo eu estou plantando menos sementes. E onde eu não podia plantar mais sementes, eu estou plantando mais sementes. Então o IPS vem para corrigir isso, né? Como os motores são independentes em cada dosador, a gente está falando do sinal PWM, né? Então eu consigo baixar a corrente daquele motor de dentro, fazendo com que ele gire mais devagar, e eu aumento a corrente daquele motor de fora, fazendo com que ele gire mais rápido. Se a gente medir a rotação desses dois motores durante essa curva, a gente vai ver que aquele motor de fora está girando mais rápido que o de dentro. Então, linearmente, eu tenho as 3 sementes por metro. Então, essa é a compensação em curva. Muito bacana, né, cara? Porque por essa explicação aí que você dá para a gente entender bem, né, que ele trabalha como se fosse, acho que, uma plantadeira individual por linha, né? E quando o sistema convencional vai ter no eixo, aí o sistema tocando tudo junto, através dessa linha aí de linhas individuais, é como se fosse uma plantadeira por linha, né? É exatamente isso. Eu sempre falo que se a gente estiver falando de uma plantadeira de 15 linhas, são 15 mini plantadeiras ligadas num cabeçalho. É basicamente isso.
Vinícius, e falando um pouquinho em relação à manutenção do sistema, né? O que vocês hoje indicam? É uma manutenção aí durante a safra? Existe algum tipo de manutenção diário, semanal, que tem que fazer no sistema? O sistema ele é bastante blindado, tá? A gente está falando basicamente de chicote, módulo eletrônico e motor elétrico. Então, basicamente, a gente não tem manutenção nesse sistema. O que a gente tem de manutenção são aquelas manutenções corriqueiras da semeadora. A gente exclui aquelas de engraxe dos pontos móveis, porque a gente vai tirar todos esses pontos, né, de engrenagem, e a gente insere o IPS. Mas inserindo o IPS, eu ainda preciso daquela manutenção de limpeza dos discos, de limpeza dos dosadores, dos tubos de semente, dos sensores de semente, né? Preciso que o circuito hidráulico do trator ele também funcione de maneira adequada. Então, a gente está falando aqui de uma manutenção correta do sistema hidráulico do trator, né? Com a troca de filtro dentro do período recomendado pelo fabricante e tudo mais. Para que o sistema possa, então, desempenhar com a maior das performances, né? O IPS em si, basicamente, não tem muita manutenção, embora tenha uma ou outra, um detalhe ou outro, que a gente, dentro do manual, coloca para o operador, para o produtor, para que ele faça esse checklist aí, sempre que ele for iniciar o período de plantio aí, né? A temporada de plantio. Não, legal, cara. A gente falando um pouco em perfil do produtor, algo que a gente vê ainda hoje é que tem alguns que são mais propensos a aceitar a tecnologia e alguns eles são mais reticentes. Então eles querem muito às vezes do provado antes, não tem muita segurança em aderir, às vezes por alguma dificuldade que possa causar, né? Hoje, pensando nesse perfil do produtor mais conservador, o que você traria assim, a gente já falou de diversas vantagens do sistema, né? Mas para esse cara aí, o que, na sua opinião, iria convencer ele a utilizar o sistema do IPS? Olha, não só o sistema IPS, tá, Rafael, mas toda a tecnologia que está vindo aí no campo. Então, hoje a gente está falando aqui em automatização de semeadoras por sistemas eletrônicos, né? Mas não só isso, como todas as outras ferramentas, todos os outros equipamentos de precisão. Isso hoje, talvez, o nome agricultura de precisão foi um pouquinho queimado há alguns anos, né? Hoje a gente está falando mais de smart farming, né? Plantio digital, enfim, agricultura digital. Mas meu recado para o agricultor que é um tanto mais reticente, o caminho da tecnologia é um caminho sem volta, né? Então, para as próximas gerações aí, filhos, netos de agricultores, com certeza vão aderir a esse tipo de tecnologia, mas é um caminho sem volta. Quem não aderir vai certamente ficar para trás, né? É o que todo agricultor fala, né? O vizinho está de olho sempre, né? Então, se a gente não produzir mais e não se tecnificar mais, certamente vai ficar para trás. Bacana. Eu acho que é aí mesmo, né? A gente vê, falei no começo ali também, o valor agregado, né? Da cultura que vem sendo crescido também. Então, como se diz, ainda mais com custos ficando também altos, né? Em produtividades altas, não dá para errar, né? Um outro ponto bem, eu acho que interessante e vantajoso da gente trabalhar com esse tipo de sistema é a questão de taxa variável, né, Vinícius? O que você tem visto aí hoje em questão da taxa variável, a utilização dessa tecnologia para variabilidade de sementes aí? Esse é um tema bastante novo, né, Rafael? Esse para não dizer que é um tabu, esse é um tema bastante novo, né? Tem muito produtor que é tecnificado, que gosta de agricultura de precisão, que faz mapa para adubação, para correção do solo, que usa colhedoras com mapas de colheita, enfim, mas que para fazer mapa de plantio ainda é bastante reticente. Eu também sou, para ser bem honesto, eu ainda não vejo como a gente conseguir mensurar quantas sementes a mais ou quantas sementes a menos, a depender de alguma análise de solo, que seja ela química ou física, né? Embora já existam alguns estudos, e eu acho que o pessoal está fazendo ainda mais no
no testa, dá certo, continua, testa, dá errado, vamos tentar outra coisa, né? Então, se você reparar aí, o pessoal que faz mapa de taxa variável de semente hoje, eles não fazem área total, certamente não fazem área total, fazem sempre algum ali um ou outro, mas a título de curiosidade mesmo, de experiência de aprender. Isso é o futuro? Pode ser que seja, com certeza pode, em função principalmente da textura do solo, né? Aqueles que eu tenho, aqueles talhões onde o terreno é mais arenoso, posso colocar mais sementes porque certamente muitas delas não vão germinar. Então, se eu colocar mais sementes ali, aí eu vou ter um stand uniforme, né? Contrapartida, eu estou falando de um terreno mais argiloso, tenho certeza de que mais sementes vão germinar, então eu posso talvez reduzir um pouquinho da semente ali. Pode ser que sim também. Mas isso ainda para mim também é bastante novo, mas com certeza o IPS, uma vez feito esse mapa, uma vez o agricultor tendo essa consultoria de agricultura de precisão, tendo a consultoria de engenheiro agrônomo, o IPS certamente vai atender qualquer tipo de mapa que tiver em formato de file. Bacana. Legal. A taxa variável hoje acho que na parte de fertilizante já entrou bem forte, na parte de sementes ainda o pessoal está realizando de acordo com textura de solo, né? Varia bastante, mas para os que já vêm realizando, vêm tendo resultados, né? Se não tiver uma tecnologia dessas, aí inviabiliza, né? De você realizar e fazer e testar assim como tudo. E falando um pouquinho na parte do adubo, do fertilizante, dentro do kit isso aí compõe, ou para fertilização já seria uma outra área? O que você pode ver nessa parte de adubo em relação ao sistema do IPS? Hoje o controle de fertilizante ele já é um produto corrente da Bosch também, ele já está no nosso portfólio, né? A gente consegue ofertar ele para outros mercados. Porém, para o canal New Holland ainda não está liberada essa função. Por uma série de outros temas, marketing, precificação, temas comerciais, de contrato, a gente ainda não tem de responsabilidades, né? Quem seria responsável pelo quê? A gente ainda não tem esse produto disponível para os concessionários New Holland. Porém, já é um produto Bosch, tá? Já é um produto corrente. Então, logo a gente acerte esses pontos mais burocráticos com a CNHI, com certeza vai estar disponível para vocês aí também. E o que eu posso dizer para o produtor que adquirir IPS agora, o controle somente de semente, eu posso colocar no futuro, fazer um upgrade da minha máquina para também tocar o adubo? Certamente vai poder. Então, a gente vai fornecer aí uma opção para aquele produtor que já tiver o IPS, e colocar também o que a gente chama de fertilizer, né, que é o controle do adubo. Bacana. Isso, mais quase fechando aqui, tenho mais 2 ou 3 aí. Falando um pouquinho de uma outra vantagem que a gente podia extrair também, é sobre a redução na passada aí na pulverização, né? E que eu consigo trabalhar aí as duas operações e às vezes fazer um desligamento para posteriormente eu ter uma economia de insumo aí quando for passar com o pulverizador, né? A gente notou, Rafael, de um tempo para cá, que esse é uma requisição do mercado. O produtor está pedindo muito isso aí, principalmente depois que um fabricante de colocou essa função no mercado, isso estourou de uma maneira bastante rápida até, né? Então, nós também como early adopters aí, vamos dizer, né, como entregadores de tecnologia, a gente também foi atrás dessa função e procurou saber se o IPS realmente desempenhava isso aí com o que a gente já tinha construído. Então, sem fazer nenhum tipo de esforço, sem fazer nada de alteração em software, em hardware, a gente testou se o IPS conseguiria, né, com os rastros do pulverizador ali, a gente gerasse aquela taxa, fizesse um mapa de taxa variável, né, onde a gente, no rastro do pulverizador, colocasse a taxa zero. E os resultados preliminares foram bastante bons. A gente fez isso no Mato Grosso, já em Goiás. Os resultados foram bastante bons. Então, como esses resultados preliminares, vamos agora avançar para a fase realmente de validação da Bosch, uma fase bastante chata, né? Precisa passar por bastante documentação e etc.
mas a princípio a gente vai testar isso na safrinha agora de milho a partir de janeiro, e uma vez validada, homologada essa função, com certeza a gente quer colocar isso aí a partir da AgriShow. Pô, bacana, bacana. Bom, então vamos fazer, acho que uma pergunta aí para levar o último brinde aí. Elencar uma pergunta aqui. Na verdade, sem pergunta. Nós fizemos um sorteio para o Morgan. Foi. Já tem sorteado aí. Entre todos que participaram, houve um terceiro kit sorteado, saiu para o Morgan. Morgan Marques, então, é o dono do terceiro kit aí, o pessoal vai entrar em contato. E se ele puder entrar em contato, também pagar o pé. Dá uma ligadinha. Beleza. Vinícius, cara, queria te agradecer demais, cara. Eu acho que foi muito produtivo aí. E obrigado, cara, por comentar aí sobre essa tecnologia. Tá aí, eu acho que foi um bate-papo bem legal. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo tempo. Espero estar aí com vocês em breve para a gente poder tomar um café pessoalmente aí e poder visitar alguns produtores em potencial aí na região. Não, com certeza. Vamos botar a semente no chão aí no campo, né? Isso aí. Beleza, Vinícius. Obrigadão aí. Valeu, meu caro. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Igarapé. Valeu, Vinícius. Um abraço. Tchau. Bom, então, fechamos aí essa live. Então, temos os três kits sorteados, Carlinhos. Isso aí? Isso aí. Beleza, então. Pessoal, Carlinhos quer fechar para a gente aí? Vamos lá, vamos fechar. Obrigado, pessoal, vocês todos que estiveram com a gente nessa nossa live. Final de ano, dezembro, quase Natal, vocês acompanhando a gente. Muita gente nos acompanhou, quero agradecer demais. Esse kit foi lindo, 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 com esse boné personalizado, bordado aqui da Igarapé. Também o cinto em couro, bacana. Foram 3 kits desse aqui, tá? Que a gente deu para o pessoal que interagiu, fez a pergunta e respondeu. O Morgan Marques foi o sorteado entre todos os participantes. E também nós tivemos aí outros 2 que acertaram. O Rodrigo Serafim, né, acertou uma das respostas. E também, acho que foi o Luciano Nascimento, que foi o primeiro, não é isso? O Luciano Nascimento. Agradecendo demais a todos vocês. E até a próxima live, se Deus quiser. Até uma próxima com esses assuntos interessantes como o de hoje. Falamos muito sobre tecnologia de plantio. Obrigado, Rafael. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.